Olá, Prefeitura de Lajeado anuncia as famílias sorteadas para ocupar o condomínio Novo Tempo 1 e 2. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um homem de 32 anos foi detido pela polícia na madrugada desta quarta-feira dentro do pronto atendimento do Hospital Bruno Borna, aqui em Lajeado. O fato ocorreu às 2h45, quando funcionários, percebendo a movimentação suspeita do homem, chamaram a polícia. Dentro do banheiro do pronto atendimento, ele foi abordado pela Brigada Militar, que encontrou uma bucha de cocaína e mais 2 embalagens usadas no chão do banheiro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem ainda xingou os policiais. E a Câmara rejeita a redução da maioridade penal para crimes hediondos. O texto da comissão especial sobre o tema foi rejeitado, mas os deputados ainda poderão votar o texto original, que reduz a maioridade para todos os tipos de crimes. Veja na matéria da TV Câmara. O plenário votou a redução da maioridade penal e rejeitou o texto apresentado pelo deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. A proposta reduzia de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio qualificado. O deputado Laerte Bessa defendeu a proposta. Um homem, um cidadão de 16 anos, ele tem a consciência o suficiente para entender um caráter ilícito que ele venha cometer. Então nós não podemos dizer que um cidadão de 16 anos, ele não sabe o que é certo e o que é errado. O debate no plenário entrou pela madrugada. A proposta de quem quer reduzir a maioridade penal aumenta a violência na sociedade e não diminui. Ela é ineficaz. Segundo, ela atinge particularmente a população pobre, negra e excluída deste Brasil. Alterar a redução na Constituição Federal é admitirmos que tudo está absolutamente errado. É dizermos que aquele que foi menos favorecido, e ninguém ache que o crime só é praticado por uma faixa socioeconômica menos favorecida. Eles são mais vítimas do processo, mas não que eles são os únicos que cometem. Senhoras e senhores, precisamos sim alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos sim lutar nesta casa cada vez mais por melhores políticas públicas. Criança brinca, criança não mata não. E ao PT eu queria dizer uma coisa: a maior população carcerária do Brasil está entre 18 e 24 anos. 24 anos, há 12 anos atrás, vocês assumiram o poder. E esse jovem de 24 anos que está preso, faltou políticas públicas. Não vamos ignorar a voz das ruas. Quase 90% da população do nosso país é declaradamente favorável à redução da maioridade penal. E estes números não estão aí à toa. É o reflexo, o medo, o pavor de ser vítima desses jovens extremamente violentos. O líder do governo, José Guimarães, comemorou a rejeição do texto e defendeu uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente para coibir crimes praticados por menores de idade. Agora é dialogarmos para imediatamente nós colocarmos em funcionamento a Comissão Especial de Reforma do ECA. É a saída, como nós dissemos. O governo apresentou uma proposta hoje e que amplia o prazo de internação, coloca muito mais rigidez para aqueles que se utilizam dos adolescentes, dos menores, para praticarem crimes contra a vida. O presidente da Câmara lembrou que o resultado não encerra a proposta de redução da maioridade penal. Com a rejeição do texto do deputado Laerte Bessa, a proposta original e outras emendas ainda vão poder ser analisadas. Segundo Eduardo Cunha, se a Câmara conseguir concluir o segundo turno da reforma política na semana que vem, ele vai pautar a redução da maioridade em seguida. Senão, o tema vai ficar para o segundo semestre. O tema é polêmico,
não atingiu o quórum constitucional. Se não atingiu, é porque o número da casa não foi suficiente para isso. Se na aportação do texto original ou de alguma aglutinativa atingir, ótimo. Se não, é que a casa quer permanecer com a legislação existente. No gramado, nas dependências da Câmara, nas galerias, em todo lugar, grupos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal externaram suas opiniões. Foi uma terça-feira quente aqui na Câmara, como nos mostra a repórter Carolina Nogueira. A disputa sobre a PEC da maioridade penal começou no início da semana, quando estudantes contrários à PEC se instalaram no gramado do Congresso Nacional. Os estudantes acionaram o Supremo Tribunal Federal para garantir a presença nas galerias do plenário. Houve tumulto entre manifestantes, parlamentares e policiais legislativos em alguns pontos da Câmara dos Deputados. Manifestantes que não conseguiram a senha distribuída a partidos políticos foram impedidos de entrar no plenário e retirados da Câmara. Poucos manifestantes que conseguiram entrar na galeria do plenário entoaram gritos de protestos contra os deputados a favor da redução da maioridade penal. Depois da rejeição da PEC, houve comemoração nas galerias. Não a redução! Silêncio, por favor, por favor. Um ônibus que trafegava pela Avenida Beira Rio, no bairro Conservas, em Lajeado, foi assaltado na tarde desta terça-feira. O assalto ocorreu às 1h45 da tarde, quando o motorista estacionou em uma parada após a ponte do Arroio Saraquá. O ladrão entrou armado com uma faca e anunciou o assalto. O bandido levou algumas moedas e vale transportes do caixa. Suspeito de ter executado outro assalto na manhã de terça-feira na linha Lajeado Cruzeiro do Sul, o jovem de 19 anos foi detido no centro no fim da tarde. E envolvidos em acidentes de trânsito agora podem registrar a ocorrência pela internet. O Leandro Alarcon explica como fazer esse registro. Logo no início da declaração do acidente, é preciso responder uma série de perguntas sobre a ocorrência. Assim, é possível saber se o caso se enquadra nos requisitos para fazer o registro pela internet. A declaração eletrônica de acidentes de trânsito vai poder ser utilizada em acidentes sem vítimas, em rodovias federais, com até 5 veículos envolvidos e quando a batida não tiver provocado danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público. A expectativa é de que com a nova ferramenta, os agentes priorizem os acidentes graves ou que comprometam a segurança no trânsito. Enquanto ele estaria atendendo lá um acidente leve, ele vai estar disponível para estar trabalhando, fiscalizando ou fazendo um trabalho preventivo. O prazo para fazer o registro é de 60 dias a partir da data do acidente e ele leva cerca de 5 dias úteis para ser validado pela Polícia Rodoviária Federal. A declaração é válida para todos os órgãos do governo e também serve para ser entregue nas seguradoras de veículos. Ela tem a mesma potencialidade, digamos assim, de qualquer outro boletim de ocorrência normal. Por quê? No momento que a pessoa digita lá a declaração eletrônica dele, é a mesma coisa como se ele tivesse acontecendo num caso quando o policial vai para o acidente e pega a declaração das pessoas. No ano passado, 58% dos acidentes ocorridos nas rodovias foram sem vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E caso o envolvido no acidente considere necessário, poderá solicitar a presença de um agente da polícia. A prioridade será dada à gravidade do acidente. Por exemplo, se a equipe estiver atendendo um acidente mais grave, ou ela estiver num processo de fiscalização e policiamento justamente para coibir a ocorrência de acidentes graves, este acidente leve, o usuário estará informado, olha, nós vamos demorar, 30 minutos, 40 minutos, o senhor ainda quer aguardar? Se ele disser que sim, ele vai ter que retirar o veículo dele do leito ali da rodovia e poderá aguardar. A Polícia Civil apreendeu um revólver calibre 38 municiado em uma residência na rua 11 de junho, no bairro São Cristóvão, em Lajeado, na manhã desta quarta-feira. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi localizada a arma enrolada em jornais dentro de um cesto de roupas. Em um dos cômodos da casa também foi encontrada uma sacola com 59 munições de calibre 32. O homem foi autuado por posse irregular de arma de fogo e liberado mediante o pagamento de fiança.
E uma jovem motociclista de 21 anos ficou ferida depois de colidir contra a ponte sobre o arroio Rui Barbosa, no interior de Arroio do Meio. O acidente ocorreu na manhã da terça-feira, por volta das 6h30. Em depoimento à polícia, um namorado da vítima contou que um veículo no sentido contrário trafegava com luz alta e ofuscou a visão da motociclista, fazendo com que ela colidisse contra a estrutura da ponte. Ana Paula Prediger, de 21 anos, teve lesões na coluna cervical e está internada no Hospital Bruno Born, aqui em Lajeado. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, ouvintes. Tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei 129, cujo projeto de lei ele determina, então, ou auxilia o município na cobrança da dívida ativa. Esse projeto vem de encontro com uma orientação do Tribunal de Contas, o qual sugere aos municípios que adotem essa medida. Porque anteriormente, então, a dívida ativa do município de Lajeado era encaminhada para execução judicial, assim como acontece em todos os municípios aí do estado e até do país. Então, vários municípios já vêm adotando essa prática. Este projeto ele vai permitir, então, que o município de Lajeado possa encaminhar a certidão de dívida ativa para protesto e, com isso, caso de não pagamento do título, ainda poderá haver a inscrição em cadastro de inadimplentes. Esta medida também ela vem, então, justamente auxiliar o município na cobrança da dívida ativa, porque existe uma dificuldade, então, prática de cobrança administrativa. Esse projeto de lei vai, então, permitir que possa negociar, então, o pagamento na via administrativa sem necessariamente passar pela execução judicial. O projeto é bom porque ele vai oportunizar ao município, então, uma redução de gastos na medida que não vai precisar ou vai evitar a execução judicial e também reduz significativamente o custo para o município. Porque hoje uma execução, ela, além do custo das custas processuais e os demais custos embutidos, ainda tem a questão do prazo, que chega a se arrastar por cerca de 10, 12 anos um processo de execução e nem sempre ele se torna efetivo. Então, esse projeto de lei ele realmente vai auxiliar a Prefeitura de Lajeado, o município, para agilizar então a arrecadação e esses recursos vão entrar mais rápido. Então, é bom o projeto. Acreditamos que com isso deve auxiliar então os cofres do município na cobrança da dívida ativa. Ok. Como o gramado do campo de futebol do Parque Princesa do Vale não está em condições de jogo em função das chuvas, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Estrela transferiu novamente as partidas do Futebol 7 dos Jogos Escolares 2015, programadas para esta quinta-feira, dia 2. Assim, a programação desta modalidade ficou para a próxima semana. No dia 7, terça-feira, tem infantil masculino. No dia 8, quarta, juvenil masculino e feminino. E no dia 9, na quinta-feira, mirim masculino e infantil feminino. Os jogos começam às 8h30 da manhã. No mirim masculino participam equipes do Colégio Santo Antônio, escolas municipais Pedro Jorge Schmidt, Cônigo Hugo Volkmer e Léo Joas, e a Escola Estadual de Moinhos. No infantil masculino, são 9 times das escolas estaduais Moinhos, Nicolau Misner e Vidal de Negreiros, Colégio Martin Luther e Colégio Santo Antônio, além das municipais Pedro Jorge Schmidt, Cônigo Hugo Volkmer, Pinheiros e Léo Joas. Do infantil feminino participam as escolas Moinhos, Vidal de Negreiros, Pedro Jorge Schmidt, Pinheiros, Léo Joas e Arnaldo Dil. Da categoria juvenil masculino participam o Colégio Santo Antônio e as escolas estaduais Moinhos, Nicolau Misner, Ensino Médio e Vidal de Negreiros, e as municipais Pinheiros, Léo Joas e Arnaldo Dil. Na mesma categoria, no feminino, a disputa será entre as equipes do Vidal de Negreiros, Martin Luther e Léo Joas. E a GDI lança editais de R$ 7.800.000
para apoio aos arranjos produtivos. Veja com a repórter Thaisa Borges. Aconteceu na manhã desta quarta-feira, no auditório do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, o lançamento de 2 editais da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. Eu acho que é fundamental que o Estado do Rio Grande do Sul tenha esse tipo de política para que a gente possa incentivar os segmentos da sociedade a empreender, trabalhar nesse sentido, buscando agregar valor aos produtos, melhorar a eficiência da produtividade e aí sim termos um resultado melhor para aqueles que têm esse objetivo de empreender e trazer um resultado econômico para a sociedade como um todo. Juntos, os editais somam 7,8 milhões de reais em recursos para arranjos produtivos locais. O objetivo é incentivar o empreendedorismo no estado. Um grupo formado por agricultores, alunos do Colégio Teutônia e técnicos da Emater dos municípios de Bom Retiro do Sul, Westfália, Lajeado, Brochir, Tabaí, Poço das Antas e Teutônia participou entre terça e quarta-feira de um curso em dietas para vacas leiteiras. Realizado no Centro de Formação de Agricultores de Teutônia, CERTA, no Colégio Teutônia, a capacitação, em seu primeiro módulo, abordou temas como a introdução para a dieta de ruminantes, fisiologia digestiva, variáveis das exigências nutricionais e o consumo de matéria seca e tipos de alimentos. De acordo com o coordenador do CERTA, técnico em agropecuária da Emater, Maicon Berwanger, durante a atividade, os bovinocultores de leite também foram capacitados para trabalhar com planilhas para gerenciamento do rebanho, e com o programa Boviter, que possibilita uma maior precisão nos cálculos para as dietas dos animais. Berwanger ressalta que a qualificação possibilitará aos produtores decidir o que colocar na alimentação dos seus animais de acordo com a época do ano e tendo por base o aumento do preço eventual de rações e concentrados. Para um dos participantes, o Miguel Mitzenberger-Zirbers, da localidade de Linha São João, em Poço das Antas, a qualificação possibilitará uma maior precisão no controle de produção do leite. O segundo módulo do curso será realizado pelos mesmos produtores participantes nos dias 25 e 26 de agosto. Já a próxima capacitação está prevista para os dias 8 e 9 de setembro. O CERTA também oferece formações em outras áreas, como bovinocultura leiteira, qualidade do leite e gerenciamento de propriedade rural. Mais informações podem ser obtidas na sede do CERTA, na rua Asídio Dreyer, 154, no bairro Teutônia, ou pelo e-mail ctteutonia@emater.che.br, ou ainda no site da Emater, emater.che.br, no link Centros de Formação. E durante a visita aos Estados Unidos, a presidente Dilma Rousseff celebra os acordos entre os países. Houve acertos na área da economia e também na área do meio ambiente. Paulo La Sálvia traz as informações. Em Washington, uma série de acordos em várias áreas foram assinados entre os governos brasileiro e americano. No setor agrícola, foi aberto o mercado americano para a carne bovina in natura brasileira. No turismo, o Brasil deve aderir até meados do ano que vem ao Global Entry, mecanismo que facilita a entrada de viajantes frequentes aos Estados Unidos. Na Previdência Social, um acordo vai permitir que contribuições por parte de trabalhadores tenham validade nos dois países. No setor de defesa, Brasil e Estados Unidos vão compartilhar informações, serviços e tecnologia. Na educação, foi firmado o compromisso de ampliar a cooperação em educação técnica e profissionalizante. O presidente Obama e eu conversamos também bastante sobre educação. Considero que a educação para o Brasil garante 2 ganhos. Um ganho que é a inclusão social permanente. E o segundo é o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Por isso é com satisfação que, para nós, o acordo de cooperação em educação técnico-profissionalizante entre o MEC e o Departamento de Educação dos Estados Unidos deve ser saudado.
Dilma Rousseff e Barack Obama também assinaram uma declaração conjunta sobre mudanças climáticas. Os dois países se comprometeram a buscar um acordo com objetivos concretos para a cúpula sobre o clima, que ocorre no fim deste ano em Paris, na França, incluindo a procura por investidores privados para o financiamento de projetos. Entre as ações concretas, o Brasil vai implementar políticas para a eliminação do desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Já os Estados Unidos vão reduzir até 2025 28% das emissões de gases ligados ao aquecimento do planeta. Os dois países também se comprometeram em aumentar individualmente até 2030 20% de fontes renováveis para gerar energia elétrica, além da geração por meio da água. Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura, impedindo que ela aumente mais do que 2 graus. Brasil e Estados Unidos também vão iniciar estudos para uniformizar as patentes entre os dois países, o que pode elevar o comércio. Há da parte do governo americano uma compreensão de que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar aí em 10 anos, é algo absolutamente factível. O presidente norte-americano Barack Obama defendeu que o Brasil é um forte parceiro dos Estados Unidos e uma potência mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam, interessados como somos em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. O Dia do Colono, 25 de julho, será comemorado em Estrela com um desfile de máquinas e culminará com homenagem aos empreendedores rurais de destaque no município. Com uma das maiores produções leiteiras do Brasil e um grande plantel de aves e suínos, Estrela é destaque regional na produção primária. Aos principais produtores será entregue pelo segundo ano o troféu Frontino CAI. 6 categorias devem ser laureadas, entre elas produtor leiteiro, suinocultor, avicultor, agroindústria familiar, jovem destaque e o idoso destaque. O troféu faz alusão ao primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma entidade que, em parceria com a Emater, é a promotora do evento. Com cartazes, máquinas e animais, a procissão motorizada deve abranger um trajeto de 2 quilômetros, passando pelas principais avenidas do município em direção ao Centro Cristo Rei, onde ocorre a premiação e um almoço. O evento tem ainda o apoio do governo de Estrela, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município, que irão garantir a segurança durante o dia. E o rebanho bovino do município é de 16.900 cabeças, sendo 8.250 vacas leiteiras, com uma produção de quase 41 milhões de litros por ano. Na avicultura, estão alojadas 2.019.800 aves em 102 aviários licenciados, com capacidade de produção de 28.900.000 aves por ano. Há também 2 granjas de postura, que são os ovos férteis, com produção de 2.346.000 dúzias por ano. O município é o segundo maior produtor de aves do Vale. Na suinocultura, são 73.700 cabeças alojadas, sendo 70 terminadores, 46 creches, 4 produtores de ciclo completo e 4.740 matrizes alojadas. Há uma central de produção de sêmen para inseminação artificial. E o Fundo Financeiro do BRICS entra em vigor em 30 dias. Acompanhe com João Pedro Neto. Devem participar da cúpula os líderes dos 5 países membros, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de pelo menos 3 encontros entre os líderes durante a cúpula e ainda uma declaração conjunta à imprensa. O tema da reunião este ano é Parceria dos BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global.
Também deve ser assinado um plano de ação com sugestões para aumentar e diversificar a cooperação entre os países em áreas como comércio, investimentos, agricultura, ciência e tecnologia, educação e energia. O último encontro do grupo aconteceu em Fortaleza no ano passado, quando foram anunciadas a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo ao qual os países do BRICS podem recorrer em caso de dificuldades. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 30 dias esse fundo deve estar em operação. Já o banco depende da entrega de documentos por parte da China, o que está previsto para acontecer no início de julho. Vão dar uma cara nova ao BRICS, em primeiro lugar, e que vão contribuir de maneira bastante satisfatória, eu diria, para a complementação do papel que já fazem o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Calçadas de passeios e colesterol serão os assuntos abordados pelas agentes comunitárias de saúde durante o mês de julho, nas visitas domiciliares realizadas pelas profissionais às famílias arroio-meenses. O encontro de capacitação ocorreu na manhã de terça-feira no Centro de Referência da Assistência Social, sob coordenação do prefeito Sidney Eckert e do vice-prefeito Áureo Scherer. Participaram ainda o engenheiro da Secretaria de Planejamento, Aldir de Bona, e a enfermeira da Estratégia da Saúde da Família Navegantes, Mariângela Romano dos Santos, responsáveis pela elaboração dos folders informativos sobre as temáticas em questão. Os encontros de capacitação das 21 agentes vêm sendo realizados mensalmente como forma de orientar, preparar e informar os profissionais que levam dicas de saúde, prevenção e conscientização para os lares da comunidade arroio-meense. Sobre as calçadas de passeio, o prefeito Eckert salientou se tratar de uma questão de segurança e saúde pública. O engenheiro de Bona explicou questões técnicas e se colocou à disposição das agentes e da comunidade para qualquer dúvida pelo telefone 3716-1166, no ramal 219. E o Brasil terá mais um cabo submarino para melhorar serviços de telecomunicações. A Carolina Becker traz as informações. O cabo submarino vai ligar a América do Sul à Europa. O projeto tem investimentos de 185 milhões de dólares e a expectativa é melhorar a oferta de telecomunicações, especialmente internet, para empresas e população brasileira. Conversamos internamente no governo para demonstrar a viabilidade e a eficácia estratégica desse investimento, que é um investimento modesto em relação a outras iniciativas do Brasil, mas um investimento fundamental para um campo onde precisamos ampliar decisivamente as nossas atividades. O Brasil já possui 5 cabos submarinos que ligam o país ao exterior. 4 deles vão para os Estados Unidos e o outro vai de Fortaleza, no Ceará, até Lisboa, em Portugal, o mesmo trajeto do novo cabo. Com 5.800 quilômetros de extensão, ele terá a capacidade de transmissão de 30 terabytes por segundo, velocidade 700 vezes maior do que o cabo atual. A iniciativa tem o apoio dos governos do Brasil e da União Europeia, que investiu 25 milhões de euros no projeto. A ideia é ampliar a integração nos assuntos culturais, científicos, políticos e socioeconômicos. A expectativa é que 1.400 instituições de educação e pesquisa da América do Sul e 3.000 da Europa, incluindo escolas, universidades e hospitais universitários, possam ampliar a troca de informações. É uma parceria histórica que, de alguma forma, traz esse elemento simbólico de união de culturas, de união de instituições e de união, sobretudo, de pessoas, nomeadamente os cientistas que trabalham de um lado e do outro do Oceano Atlântico, os empresários, os cidadãos, que desta forma poderão realmente estar interconectados de uma forma segura, com uma conectividade mais ampla e mais rápida ao serviço de toda a atividade económica de um lado e de outro do Atlântico. O início da construção está previsto para junho de 2016 e o começo das operações a partir do segundo semestre de 2017. Fortaleza está se tornando um grande hub
de Comunicações Internacionais do Brasil. Provavelmente justificará no futuro a constituição de um PTT internacional, que é um sonho nosso de brasileiros, ter troca de tráfego aqui na América do Sul, porque toda troca de tráfego se dá no exterior hoje do Brasil. Isso constitui um elemento de segurança para essa... A lista das 448 famílias e suplentes selecionadas ao programa Minha Casa Minha Vida está sendo encaminhada para avaliação da Caixa Econômica Federal em Lajeado. No sábado, a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social coordenou o sorteio dos imóveis que integram os condomínios Novo Tempo 1 e 2, que estão sendo construídos no bairro Santo Antônio. A partir desta quarta-feira, inicia-se o prazo para o encaminhamento de recursos, encerrando-se em até 4 dias úteis, conforme disposto no edital. A lista completa das famílias sorteadas você pode ler no site do Jornal Informativo, www.informativo.com.br. E o governo disponibiliza informações detalhadas sobre o Plano Brasil Sem Miséria. Ana Gabriela Salles traz estas informações. O Plano Brasil Sem Miséria agora disponibiliza informações detalhadas sobre as ações desenvolvidas em cada estado e município. Os dados já podem ser acessados em links específicos no site do plano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as novas ferramentas permitem que os cidadãos acompanhem melhor as políticas públicas do Brasil Sem Miséria na cidade em que vivem e também contribuem para melhorar a gestão dos governos estaduais e municipais. A iniciativa, considerada inovadora, já foi premiada por dar maior transparência às ações do governo federal. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Pelo 3º ano, Arroio do Meio é finalista do Prêmio de Cultura da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Em sua 5ª edição, o prêmio conta com 23 projetos finalistas nas categorias artes visuais, que são artes plásticas, cinema, fotografia e vídeo, as artes cênicas, que é circo, dança e teatro, artes integradas, cultura popular, étnica e folclore, além de livro, literatura e leitura, museus, patrimônio, memória e também música. Arroio do Meio foi selecionada na categoria Artes Integradas, com a ação Núcleo Municipal de Cultura. A divulgação dos vencedores foi feita no auditório São José do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, ainda nesta tarde, durante o 35º Congresso dos Municípios do Estado. Os 23 finalistas recebem certificado e o vencedor de cada segmento será reconhecido com o troféu Cultura FAMURS Codic 2015 e um valor de R$ 3.000. Os critérios de avaliação são a criatividade e inovação, a abrangência, o impacto social e a perenidade da ação cultural. E o direito à meia entrada em eventos culturais é debatido com o ministro da Cultura. Veja a opinião do senador Paulo Paim e também do ministro da Cultura em matéria da TV Senado. Há uma discussão enorme entre os idosos e o setor do teatro, do cinema, principalmente do teatro, e o Ministério da Cultura. Vieram falar comigo porque eu sou autor do estatuto que garantiu a meia entrada para o idoso, para o deficiente, enfim, para aqueles que mais precisam. Eu disse, olha, eu me proponho a fazer uma audiência pública e chamar os líderes dos idosos, dos aposentados, para ver se é possível construir um acordo com eles. No momento estava sendo aprovada a lei, botaram os aposentados como fora da cota. Se ficar algum grupo fora da cota, você destrói completamente o pacto que foi feito para a produção da lei e a rede volta a estaca zero, ou seja, mantém uma meia que na verdade é inteira e é inteira um preço estratosférico, quem acaba pagando é quem não tem direito à meia. Então, não há direito de meia na situação atual. A meia só existirá na medida em que você... E veja como será esta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão do clima para a região e o Rio Grande do Sul nessa quinta-feira. E o tempo bom que a gente esperava para a quinta chegou um pouquinho antes. A umidade nesta quarta-feira se dissipou, foi embora. Aquele ventinho frio do início da manhã trouxe o tempo bom e o sol apareceu ainda na quarta-feira. Esse tempo estável deve permanecer durante toda a quinta-feira no Rio Grande do Sul. Essa área de estabilidade é pequena porque a chuva volta na sexta-feira. Mas aí
Já se tem uma previsão, ainda não é confirmada, mas que pode acontecer, que o fim de semana seja de baixas temperaturas e de tempo seco, aquele inverno seco que a maioria gosta. Não está certo ainda. Pelo menos nessa quinta-feira não chove e fica um pouquinho mais frio que nos últimos dias. Vamos ver então as temperaturas aqui para os nossos municípios do Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e nuvens. Não chove nessa quinta-feira. A mínima prevista é de 11 graus, um pouco mais baixa, e a mínima chega aos 20, não ultrapassa os 20 à tarde desta quinta-feira. Em Encantado também, o dia amanhece com sol e nuvens. Mínima prevista é de 10 graus e a máxima também não ultrapassa os 20 graus em Encantado nesta quinta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 1º de julho. Na sequência veio o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.